Cordial boa noite a todos. Muito bom estar com o nosso grupo aqui na Comunidade da Paz, reunido presencialmente. Aos poucos nós estamos nos encorajando e participando, às vezes mais, às vezes menos, mas estamos aqui reunidos, graças a Deus, para louvar o nosso Deus. E os irmãos que estão em casa, nós também ficamos alegres com a sua companhia e desejamos que Deus acompanhe, abençoe ricamente também no nosso encontro, através desses meios, dessa mídia social, que nos permite estarmos unidos em comunhão, isolados socialmente, mas não espiritualmente. Deus está sempre conosco e com vocês também aí de casa. Então, na certeza de que Deus nos abençoe, nós queremos celebrar este nosso culto, o terceiro domingo após Pentecostes. Esse é um tempo, o maior tempo do ano litúrgico, né? Onde nós vivemos também chamado de tempo comum, né? E que nós vivemos a vida da igreja, né? Onde nós vivemos os aspectos terrenos aqui do nosso estar neste mundo, na condição de igreja, na condição de cristãos. Nesse sentido é que a gente faz as reflexões deste período. E que Deus abençoe, então, o nosso encontro de hoje. Nós queremos iniciar o nosso momento de culto cantando o primeiro hino, com preces nos lábios. Que Deus nos abençoe. Com prece nos lábios a Ti nós chegamos, as nossas veredas cobriste de amor. Mil graças rendemos, jamais Te deixamos, ó fonte da vida, socorro na dor. Ó Tu, Pai eterno do trono celeste, prospera os caminhos do povo de Deus, dá forças divinas a quem elegeste, e glória e vitória na luta dos teus. Confiamos em Ti, pois em densas tormentas, em ventos agrestes, socorres os teus grandes perigos, só Tu nos alentas, Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus. Vamos invocar a presença de nosso Deus? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Ó Deus de toda misericórdia, nós Te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido o pecado contra Ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a Tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o Teu perdão, consola-nos com Teu Espírito Santo. Queridos irmãos, tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus, e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, o nosso culto de hoje conta com o Salmo 1 como introito ao momento do rito da palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso seus transgressos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Bendito Senhor, visto que fizeste que as Escrituras Sagradas fossem escritas para o nosso ensino, concede que possamos ouvir, ler, observar, estudar e internamente digeri-las, a fim de podermos abraçar e sempre manter firme a bendita esperança da vida eterna. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos, podemos sentar? Chegamos ao momento das nossas leituras. Temos, mais uma vez, o profeta Ezequiel e também, segundo o Coríntios, com leitura do apóstolo Paulo. Se tivermos voluntários, podem ser feitas no microfone as leituras do dia. Primeiramente, então, a leitura do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 a 24. Voluntário? Por favor, Marley. O Senhor Deus disse isso: tirarei a ponta de um cedro alto, cortarei um broto novo, e o plantarei no monte elevado, no monte mais alto de Israel. Ele soltará galhos, produzirá sementes e se tornará um cedro muito lindo. Pássaros de todo tipo viverão ali e acharão abrigo na sua sombra. Todas as árvores dos campos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu derrubo as árvores altas e faço as árvores pequenas crescerem. Eu seco as árvores verdes e faço com que as árvores secas fiquem verdes de novo. Eu sou o Senhor, falei, eu cumprirei o que prometi. Obrigado, Marley. Excelente profecia de conforto e consolo ao povo de Deus, que vivia um momento de tribulação por causa do seu pecado, e Deus então anuncia uma nova postura diante da conversão do seu povo. No caso de arrependimento, teriam então o perdão. Agora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, podemos ler os versículos 1 a 10. Por favor, Ariane. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e quando nós vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que é imortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Obrigado, Ariane. Em complemento, nos versículos 11 a 17, também tem palavras confortadoras. Deus, então, nos traz uma mensagem de alento, não levando em conta os nossos pecados, né? Porque nós temos o perdão por meio de Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Assim o apóstolo Paulo termina essa reflexão, capítulo 5, aqui na sua segunda carta. Queremos cantar mais uma vez. Oráculos divinos. Oráculos divinos
sois viva voz de Deus, a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele redenção. Oráculos divinos, bem claro nos mostrais a senda da esperança, de glórias celestiais. Por vós assim elevados, a fonte ao pé da cruz, alívio e paz achamos na graça de Jesus. Oráculos divinos, enquanto o sol fugir, posso o mundo inteiro de vossa luz fruir, que todos jovens, velhos e as gerações que vêm no santo livro encontrem a paz de Cristo. Amém. Queremos acompanhar agora a leitura do Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. Convido a quem puder colocar-se de pé. Evangelho, então, de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Glórias a ti, Senhor. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o dia da colheita. Jesus continuou: como é que poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior de todas as plantas. E seus ramos não são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Até aqui, a palavra do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Vamos confessar a nossa fé hoje com as palavras do Credo Apostólico. Quem acompanhou mais uma vez o programa Louvor na Querência, nós tratamos da nossa liturgia, né? E agora nós fizemos alguns dos passos que a gente estudou lá no Louvor da Querência com Abder na quarta-feira passada. Então queremos fazer a nossa confissão de fé, né? Com o Credo Apostólico. Às vezes nós fazemos com o Credo Niceno e uma vez ao ano com o Credo Atanasiano, né? E hoje então com o Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos mais uma canção?
Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Queridos irmãos aqui presentes, os amigos aí de casa, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja conosco no meditar em sua santa palavra, considerando este tema, sendo igreja no pós-Pentecostes, que é esse tempo grande que nós temos a viver até chegar o próximo ciclo festivo da igreja no Advento. Bem, nós estamos vivendo então este grande tempo de pós-Pentecostes, um tempo de refletir sobre o ser igreja e a nossa vida de fé. É sempre importante pensar isso, pensar nessas questões, nesses temas, enquanto Cristo não volta para a sua segunda vinda e nos levar então para junto dele. Ao enviar o Espírito Santo, Cristo deu forma e vez à igreja e colocou em movimento a sua igreja. Nós somos a igreja e estamos então também em constante movimento. Seguimos em frente sempre, em direção ao próximo e também em direção à vida eterna, junto com o nosso Deus no céu. Uma parte da temática discutida pelo apóstolo Paulo ali na sua segunda carta também. Seguimos em frente sempre, e para nos ajudar então nessa caminhada e ajudar a entender o ser igreja, o nosso papel, nós podemos nos orientar pelas palavras e leituras do dia de hoje. No Antigo Testamento, o Salmo recomenda para a gente não andar com aqueles que pecam deliberadamente. Também no Antigo Testamento, Deus fala através do profeta Ezequiel e chama a atenção do povo quanto ao seu pecado de buscar ajuda no Egito daquele tempo, que era regido por falsos deuses, guiado por falsas crenças. O povo que deveria ser luz para um mundo em trevas, em miséria espiritual, acabou se perdendo na escuridão da idolatria, na mistura de crenças. Com essa atitude, acabaram negando a existência do verdadeiro Deus, do Deus de Israel, do Deus do povo de Deus. E também mostraram que haviam se esquecido, vejam bem, esquecido do seu Deus, o Deus que os libertara justamente do Egito idólatra, que os escravizara até há pouco tempo. E nós em quem buscamos ajuda para o nosso ser igreja? Em quem fundamentamos a nossa fé individual e coletiva? Por que somos igreja hoje? Em que fundamentamos essa fé na longa caminhada desse tempo após Pentecostes rumo à eternidade? Então, queridos irmãos, tenhamos claro a fé no Deus que nos salvou. No Deus que nos salvou do diabo, do pecado e da morte eterna. E ele fez isso lá no alto do Gólgota, como celebramos também há poucos dias, no tempo de Páscoa.
Para o povo de Deus do Antigo Testamento, Deus anuncia que consequências e sofrimentos viriam ao povo por causa dos seus pecados, por terem abandonado o verdadeiro Deus. Mas também Deus anuncia para este povo, também pecador e carente de arrependimento, Ele anuncia que um restante ficará. Um pequeno grupo sempre permaneceria fiel. E deste pequeno grupo, viria o Salvador prometido. E assim de fato aconteceu. Através do profeta Ezequiel, Deus comparou o seu povo com uma árvore aparentemente forte, como o Egito ou o próprio Israel, mas uma árvore que secaria, que seria quebrada por ter abandonado a sua aliança com Deus. Por outro lado, Deus também diz que Ele plantará um cedro, uma árvore nobre, dará um broto novo deste galho plantado. E este broto, nós sabemos, veio a ser Cristo. Como bem testifica, então, aí o Novo Testamento, com a parábola e com o Evangelho de hoje. Ele foi plantado, este novo broto foi plantado no alto de Jerusalém, lá no Calvário, para que todos vissem. Fez dele obra excelente, fez a sua igreja, e ela sempre crescerá, ela sempre produzirá ramos, onde sob suas sombras animais de toda espécie se acolherão. Trazendo para a nossa vida de igreja, é justamente Deus deixou a igreja para que todos possam de fato se sentirem acolhidos na vida da igreja. É desse jeito bonito e poético que Jesus nos deixa um ensino muito especial, de que a salvação que Ele veio trazer é de fato para todos, não é restrita a apenas a alguns, mas Deus quer que todos se salvem, todos se arrependam e creiam e sejam salvos. Esta é a grande mensagem do Cristo para todos em nossa igreja. Dele, de Deus, na verdade é a igreja cristã, e que está aqui justamente para acolher a todos que não rejeitam o Salvador Jesus, e que buscam nela, pela fé em Jesus, o perdão e a reconciliação para com Deus. E isso se aplica a nós de uma forma muito bonita também. Por um lado, como um alerta para não esquecermos do Deus que efetivamente nos salva. Nem fazermos alianças, esse sincretismo que é muito comum em nosso país, nem fazermos alianças estranhas com falsos deuses, que na verdade não salvam, mas escravizam a todos no medo. E nem pequemos deliberadamente também, porque essas coisas têm consequências, trazem sofrimento e a morte eterna. Já num segundo ponto, nós podemos observar como essa mensagem se aplica a nós, porque nós somos chamados justamente também a ver a misericórdia de Deus para com todo aquele que se arrepende e crê no perdão recebido. Porque para todo o arrependido há perdão, há salvação, pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aquele que foi levantado no Gólgota, aquele que derramou o seu sangue para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nós agora sabemos que pela fé nele, nenhuma condenação há para os que estão nele pela fé, para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bela, consoladora mensagem Deus deixa para a sua igreja, Deus deixa para nós, para que a gente, na caminhada da vida, testemunhe essa bela mensagem. Essa é a função da igreja ainda hoje, ser fiel ao Deus que salva, ao Deus que perdoa em Cristo, e que tem Cristo justamente o único e suficiente Salvador, sem precisar de outros penduricalhos, outras seguranças, outros elementos que são completamente contrários ao primeiro mandamento, por exemplo, e que deixam Jesus de lado. Talvez neste momento esteja acontecendo o segundo jogo do Brasil, né? O segundo tempo do jogo do Brasil, se ainda não acabou, mas no jogo uma das táticas muito utilizadas pelos jogadores é o chamado jogo de corpo, né? Quando nós pegamos um elemento que não é bíblico para colocarmos no nosso coração junto com a fé em Jesus, na verdade, nós estamos dando um jogo de corpo em Jesus, tirando ele do nosso lado, e isso é perigoso. Porque isso pode apagar com a nossa fé, nos levar ao desespero. E isso não é bom.
Mas a função da igreja é justamente dizer isso, que nós temos um único e suficiente Salvador. E essa função da igreja se dá no denunciar o pecado, no chamar a humanidade ao arrependimento e anunciar o perdão gracioso. Isto só a igreja cristã pode fazer. Anunciar o perdão àqueles que se arrependem e creem. Deus é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Dele vem a única possibilidade de restauração da relação quebrada com Deus lá no Gênesis. Mas ela vem. E isto nos faz viver corretamente. E nos faz, a cada um novo ser, uma nova criatura, como integrantes da igreja, que dão testemunho do Deus que salva, perdoa e ama. Nessa caminhada da igreja, nessa caminhada de nós cristãos, que somos a igreja, nós enfrentamos dificuldades. Não é fácil essa tarefa de ser igreja cristã neste mundo. Porque só na igreja estão os que caem. Vocês repararam isso? Só na igreja estão aqueles que pecam. Os de fora não se preocupam em pecar ou com a condenação, ou se Deus de fato quer eles junto deles. Nós nos preocupamos, assim como Deus se preocupa conosco. Ele não quer que ninguém se perca, como já disse. Na igreja nós caímos e caímos muitas vezes. O apóstolo Paulo chama a atenção na sua carta quando nos lembra, se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo há entre os gentios. Então é um grande chamado ao povo de Corinto e também à igreja dos nossos tempos para estar atentas, para não vivermos de uma forma inadequada diante de Deus. É de arrepiar o chamado do apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto ao arrependimento. E muitas vezes, ou melhor, e muitas são as chances para nós pecarmos. Às vezes pela soberba de nos acharmos tão fortes que até Deus não precisa agir em nossa vida. Outras, como já mencionei, nos perdemos na idolatria. São fáceis, são armadilhas que chegam na nossa vida, na nossa casa, através dos amigos, de falsas crenças. Precisamos estar alertas. Na verdade, assim esquecemos que, na verdade, passamos a servir a dois senhores. E a Bíblia alerta, não é possível servirmos a dois senhores. Paulo alerta os seus ouvintes, leitores de Corinto, andais ensoberbecidos, não lamentais por isso? Ou seja, muitos pecam sem se preocupar com o seu pecado e continuam assim, rumo à condenação. Isso não é bom. Aí vem a parte do papel da igreja, com a lei e o evangelho. Chamar a cada irmão ao arrependimento, denunciar o pecado e anunciar também o perdão. Foi isso também que o apóstolo Paulo fez. Entregou os pecadores de Corinto a Satanás. Confrontou-os com a dureza do seu coração, com a dureza do seu pecado para que este se arrependesse. Hoje a situação é a mesma. O pecador impenitente, que não se arrepende, entrega-se a Satanás. E a ele, e este o levará para a condenação eterna. Mas o pecador que se desapega de si mesmo, reconhece e lamenta o seu pecado, chega ao altar, como fizemos hoje no momento de confissão, que também estudamos lá no primeiro programa com Abner sobre a liturgia, né? Momento de confissão, colocando-nos arrependidos diante do Pai, certamente a nós, Cristo diz, vai em paz, estão perdoados os teus pecados. Essa é a grandiosa missão da igreja, é a grandiosa missão que nós, enquanto cristãos, temos, de anunciar que temos à nossa disposição um Deus que ama, perdoa, no qual nós cremos e dele recebemos o perdão gracioso. Se anunciamos isto, as pessoas também receberão este perdão. Essas coisas, hoje em dia principalmente, pecado, condenação, arrependimento, perdão, salvação, são coisas que não entram muito nas nossas discussões. A humanidade não está muito preocupada com essas coisas. Até porque eles não podem ser vistos, a não ser as consequências dos nossos pecados. Quando nós maltratamos uma sociedade toda, quando muitas vezes como cidadãos não somos os melhores, os nossos governantes sejam relapsos, aí então os pecados se tornam manifestos.
Mas mesmo não aparecendo os nossos pecados, não significa que eles não sejam reais. Jesus, na parábola do reino, lembra que o reino de Deus acontece sem a nossa ingerência. Quer a gente queira ou não, ele está aí a denunciar o pecado e a ofertar o perdão. E de novo, Jesus usa o exemplo da natureza, não sei se vocês observaram. Ele diz que assim como acontece com um agricultor, que põe a semente na terra e no outro dia ela nasce, cresce e produz, assim Deus age na e com a sua igreja. Podemos não percebê-la. A igreja pode não ser percebida e muitas vezes até rejeitada, mas ela é real, porque ela é obra, é fruto da ação de Deus e do Espírito Santo entre nós. Ela está viva no coração daquele que crê em Cristo, no teu e no meu coração. A igreja está viva e de fato vai em frente, pois todos aqueles a quem Deus os chamou pela fé, Ele os fez igreja. E juntos com todos os cristãos do mundo inteiro, somos igreja de Deus pela ação do Espírito Santo. Nessa igreja nós encontramos o alento do perdão, encontramos palavras de conforto, exemplos de fé e vida. A exemplo dos pássaros que se aninham na árvore de mostarda, que cresce da menor semente que existe, algo parecendo inacreditável, mas isso é real. A sementinha pequena dá uma árvore grande. Aquilo que nós imaginamos da igreja, que ela não consiga produzir, se torna grande, pela ação do Espírito Santo. Nós somos instrumentos dele. Neste tempo, então, de pós-Pentecostes, queremos continuar primeiro a ser igreja firmada em Cristo, certos de que nela nós somos acolhidos, envolvidos no serviço do Salvador Jesus, para testemunhar o desejo do Salvador, de estar no coração de todos. De todos. Isso pode até não parecer, mas é assim que Deus trabalha, através das nossas iniciativas de levar avante a sua palavra. Nós semeamos, o Espírito Santo faz produzir. Sejamos, portanto, a igreja fiel, temente a Deus, capaz de enfrentar os reveses da vida cristã, pandemias, perseguições, dificuldades de nos encontrarmos presencialmente na casa de nosso Deus. Mas testemunhemos esta boa notícia a este mundo carente de boas novas, de que a igreja cristã, eu e vocês, estamos aqui para anunciar o acolhimento que Deus dá, e só Ele dá, ao pecador arrependido, a mim e a vocês, a esta humanidade carente de uma boa nova de perdão, paz e reconciliação. Sejamos, sim, igreja fiel. Aproveitemos as oportunidades. Comecemos pelo mundo que está próximo a nós, pela nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos na fé que estão distantes e tantos outros. Assim, neste pós-Pentecostes, seremos igreja que dá fruto, que produz no improvável, porque este fruto é fruto da ação de Deus. Por isso nós fazemos iniciativas como a desta semana, de acolher aqui em nosso meio algumas pessoas, algumas famílias nas suas carências, nas suas fragilidades. E junto com a ajuda material, nós falamos justamente deste Deus que ama e que acolhe para a vida eterna. Que Deus nos mantenha nessa certeza, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, teríamos agora, como de costume, nosso momento de ofertas. Nós estamos deixando para o final do culto, cada um fazer a sua oferta, mas lembramos também a oportunidade de ofertarmos, e os irmãos de casa que quiserem fazê-lo, contate com a nossa diretoria. Quero lembrar também, aproveitando aqui, que nossa diretoria atual, principalmente eu, o Abrão e a Marina, nós fizemos a nossa estatística do ano, encaminhamos inclusive os aspectos financeiros, de ofertas para a nossa igreja, e em breve também faremos uma prestação de contas aqui, como é de bom tom, só não foi feito ainda por causa desse período meio complicado, mas quero dizer assim, que apesar das dificuldades do ano passado, a comunidade se comprometeu, a comunidade ofertou, a comunidade esteve junto e conseguimos vencê-lo. Agora temos aquele desafio de, quem sabe, ainda este ano, um sonho que me está aqui no coração, quem sabe cobrirmos o nosso pavilhão que aqui está
e que poderia servir tantas pessoas nas nossas atividades, quem sabe em parceria com o posto e assim outras oportunidades que temos. A nossa igreja foi muito importante aqui nesse lugar, nesta semana. E assim podemos ofertar mais, ter mais contatos, mais possibilidades com o nosso espaço construído. Bem, também chegamos ao nosso momento de oração. Vamos antecipar, já fizemos várias antecipações, né? Se eu lembro bem, não estou errado, amanhã, segunda-feira, o Fabinho está de aniversário, né? Que Deus abençoe. O Fabinho tocou aí na Santa Ceia, no nosso culto com os jovens, né? Queremos pedir que Deus abençoe ricamente a ele. Queremos agradecer aí pelo Romeu, que já está em casa, se recuperando, né, dona Eva? Tá legal aí, né? Queremos pedir que Deus abençoe as nossas atividades missionárias também. Queremos colocar aí também as familiares da dona Elaci, particularmente a dona Marilei, né, com as filhas, né, que viveram um momento de perda nessa semana, com a irmã e a tia, né. A dona Elaci faleceu durante essa semana, ela era então a irmã da dona Marilei. E também uma pequena lembrancinha. Na prática vai ser daqui a alguns dias, né? Mas hoje lá na Comunidade da Cruz foi lembrado com muito carinho, né, a ação do pastor Edgar, 30 anos servindo a Comunidade da Cruz Petrópolis e, por que não dizer, né, junto conosco aqui a Comunidade da Paz. Né? Queremos pedir que Deus abençoe a ele, de modo que ele possa continuar a estar conosco. Temos pedidos, agradecimentos? Vamos colocar diante de Deus em oração essas petições. Quero lembrar também meu sogro, ele não está muito bem, né, o seu Aparício Germo, pedir que Deus abençoe aí esse momento, mais uma vez, de fragilidade física. Querido e bondoso Deus, nas tuas mãos graciosas chegamos, pois sabemos, pela ação do Espírito Santo em nós, que somos teus filhos amados, a quem tu ouves a oração, a quem tu atendes as nossas súplicas e que abençoas com a tua graça e misericórdia. Recebe, Senhor, primeiramente o nosso pedido de que teu Espírito Santo venha ricamente sobre nós, a continuarmos sendo igreja fiel, cristãos fiéis, de modo a, reconhecendo os nossos pecados, buscarmos em ti o perdão gracioso, que só tu podes dar. Recebe também o nosso louvor pelo aniversário do Fabinho, que será amanhã. Pedimos, Senhor, que tu estejas com ele, abençoando a ele e a sua família. Também, querido Deus, te louvamos pelo Romeu, que já está se recuperando em casa, que ele possa ter contínua melhora. Abençoa, Senhor, as nossas atividades missionárias, sociais, como as realizadas nessa semana, em parceria com a ação social da Comunidade da Paz e também aqui do posto de saúde e da creche Vovó Aida. Também as atividades vinculadas à creche A Elca, que também desenvolvemos boas atividades nessa semana. Queremos te pedir, Senhor, que tu consoles, confortes aos familiares da dona Elaci, falecida nessa semana. De uma forma muito especial, os congregados aqui da Comunidade da Paz, dona Marilei, né, que elas possam, a Kelly, né, e também todas as outras pessoas da família, de modo que possam receber o conforto que só tu podes dar na fragilidade provocada pela morte. Conforta-as com a esperança da ressurreição. E assim, Senhor, que eles possam superar este momento de adversidade. De uma forma muito bonita também, queremos te louvar pelos 30 anos de ministério do pastor Edgar Lemke na Comunidade da Cruz, comunidade parceira da Comunidade da Paz aqui. E que tantas vezes também já esteve conosco na nossa comunidade. Abençoa ele, que ele possa continuar o seu ministério em fidelidade e certo da tua orientação, do teu Espírito Santo, sobre ele, sobre suas atividades, lá e aqui também. Tudo isso, Senhor, nós colocamos diante de ti e pedimos que tu abençoes o nosso participar da ceia, que faremos em breve. E o fazemos em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Vamos cantar o próximo hino? Amoroso nos convida Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para nossa salvação. Teu amável chamamento venha a nós por teu favor. Dá-nos força e crescimento,
Ó Jesus, na fé, no amor, por tão grande benefício, nos agradecer. Ó, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, bom Jesus, até morrer. Queridos irmãos, convido a quem puder fazê-lo que fique de pé. O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Elevem os corações ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazer é digno e justo. Essa também é uma partezinha que nós falamos no culto anterior, o veredigno, né? É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos, em todos os lugares, te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente, eterno Deus, que juntamente com o teu Filho unigênito e com o Espírito Santo, és um só Deus, um só Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Meus irmãos, que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Meus irmãos, podemos sentar, isso que tudo esteja preparado, o Senhor vos convida. Durante a ceia vamos ser acompanhados por um fundo musical. Sejam bem-vindos. Bem-vindas. Toma e come. Este é o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz para o teu perdão. Sou de Jesus, eu já desfruto o brilho da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. E bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador nos preserve na fé verdadeira para a vida eterna.
Vão em paz, e o Senhor vos acompanhe. Sempre Amém. ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, no coração a paz eu senti, anjos descendo, trazendo bem-vindos à mesa do Senhor. Toma ecos do e coma. imenso Este é o verdadeiro corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, canta minha dado à morte na cruz alma, canta por ao você. Senhor. Toma e come, este é o verdadeiro corpo de nosso Dele Salvador Jesus Cristo, dado à morte por vós. ardente louvor, canta minha Também toma. alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre E bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por amor de vocês. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com Irmão e irmãs em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vão em paz, Oh, que o Senhor vos acompanhe. Amor de Jesus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Queridos irmãos, tendo recebido o corpo e sangue de Cristo, vamos dar graças. Toda vez que comemos deste pão e bebemos deste cálice, Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças a Deus. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Podemos sentar um pouquinho? Cantamos uma estrofe desta canção. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar. Sim, queridos irmãos, queremos nos despedir desse momento, agradecendo a presença de todos, desejando a todos uma abençoada semana. Na quarta-feira que vem, no Louvor da Querência, nós devemos ter o professor do seminário, o professor Paulo Bus, nos falando sobre a história de nossa igreja, dependendo do tempo da reforma até os nossos dias, né? Pegando pequenas pinceladas. Acho que é importante porque esse tema neste mês, porque dia 24, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a nossa igreja, né, completa 117 anos de atuação aqui no Brasil. Então, convidamos o professor e está tudo acertado, né? Salvo uma agenda de emergência dele, é professor lá do seminário, então bastante corrida a sua agenda, perdão. Então ele estará conosco na próxima quarta. E lá na última semana, nós teremos também o pastor Ernie Seibert. Ele é um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil.
Então ele trabalha com a tradução da Bíblia, com a divulgação da Bíblia, e já aceitou o nosso convite, estamos certos também para o dia 30. Então 2 programas muito especiais já agendados com essas 2 personalidades, temos muito a crescer em conhecimento, né? Então fica o convite para acompanharem aí o Louvor na Querência dessas 2 quartas-feiras, a próxima agora e a última. A no meio de campo lá ainda a gente não acertou, mas certamente vamos ter também um bom tema para conversar. Na oração da noite coloquemos as nossas intercessões, família Dona Marilei, mais uma vez, e os nossos projetos. Deixa eu ver, temos mais? Eu acho que não. Não. Assim, queremos nos despedir também de você aí de casa. Que Deus abençoe, dê uma boa semana a vocês, que Cristo esteja no centro da vossa vida e assim você possa ser igreja aí onde você está. Bênçãos de Deus, boa semana a todos, uma boa noite a todos.